Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguimos hoje na nossa aula sobre volume, que nós vimos na última aula. E eu vou deixar o link aqui em cima, num dos dois lados, vai aparecer aí na tela para vocês verem e fazerem as atividades que estão faltando. Povo atrasado. Então, de uma maneira bem simples, a gente vai retomar o que estávamos vendo sobre volume e vamos dar uma aprofundada também nessas atividades que vocês vão ver agora. Seguindo então nossa sequência de atividades, certo? Então nós vamos lá para a página 20, na atividade 3, e vamos entender um pouquinho sobre o que é o volume de um sólido geométrico, tá? Então vamos lá. Bebel e Nanda acharam uma página na internet com muitas informações sobre volumes e blocos retangulares e unidades de volume, bastante utilizado socialmente como metro cúbico, centímetro cúbico e o decímetro cúbico, tá? E aí elas acharam alguns problemas na internet, tá? E tá escrito assim, ó. Qual o volume da pilha de cubinhos ao lado, sabendo que cada cubinho tem 1 centímetro de aresta, portanto, volume de 1 centímetro cúbico? Comente com seu colega como você fez para calcular. Então aqui é questão de contagem, tá, gente? Vocês vão contar quantos cubinhos tem aqui, vão marcar aqui e vão me dizer como é que vocês chegaram nesse resultado. Lembre-se que tem alguns que não estão visíveis, certo? Então tem que pensar nos invisíveis também. Então, tem que explicar também. Beleza? Então, no segundo exercício é a mesma ideia. Qual é o volume de cada empilhamento de cubinhos? Ou seja, olha cada um deles sendo de 1 centímetro também. Então vocês vão me contar quantos cubinhos tem aqui, quantos cubinhos tem aqui, quantos tem aqui e quantos tem aqui, tá? Então é só contagem e marcar aqui, ó. Certo? Pensando igualzinho no exercício anterior. Marcar. Beleza? Virando então agora a página, na página 21, tá? A gente vai dar um zoom. Neste zoom que vocês estão vendo aí, calcule os volumes das figuras A e B a seguir e comente o que você observou sobre esses volumes, tá? Então, como é que a gente calcula o volume? O volume, a gente vai multiplicar os três lados, tá? Então aqui na figura A, por exemplo, eu vou ter que multiplicar 1 por 1 por 1. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar. E aí vocês vão fazer multiplicar. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai multiplicar os dois. 0,5 vezes 2 vezes 1. Então, vocês vão me dizer quanto que vale o A, quanto que vale o B. E, além disso, a observação de vocês. O que vocês acharam desse resultado? Observação, beleza? Descendo agora para a próxima questão, elas também encontraram informações sobre as principais unidades de medida de volume, tá? Que no caso nós temos aqui, ó, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico. Olha a diferença de tamanho: centímetro, decímetro e 1 milímetro e 1 metro, tá? E aí, seguindo então para a página de cima, olha só como eles fizeram, ó. Vamos seguir com as informações que a gente falou ali, tá? As duas acharam algumas medidas equivalentes e construíram essa tabela, mas ela ficou incompleta. Então a gente tem que completar, tá bom? Então, presta atenção aqui na primeira linha. A primeira linha vai ser a nossa dica, nosso carro-chefe, tá? 1 metro cúbico ele vale a 1000 decímetro cúbico e equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, ou seja, 120 metros cúbicos dá 120 mil decímetros cúbicos e 120 milhões de metros cúbicos. Qual a diferença de um para o outro? É tamanho, como a gente viu aqui na outra atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher aqui a tabela, aumentando o quanto for necessário, tá bom? E para voltar, por exemplo, vamos fazer essa daqui junto, ó, 235, não é 1000? Então eu vou dividir por 1000. Então aqui eu vou ter que fazer 235 dividido por 1000, tá bom? Beleza? E aí, depois de preencher a tabela, o senhor vai escrever uma regra, tá? Uma regrinha, como a gente acabou de falar, para determinar essas medidas. Então aqui é uma resposta pessoal, vocês vão explicar uma regrinha,
Depois dessas descobertas, Nanda e a amiga Clara desafiaram a amiga Clara, a Bebela e a Nanda desafiaram a Clara, para calcular os volumes de diferentes unidades de medida, tá? Então, qual é o volume dessa caixa em decímetro cúbico? Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos multiplicar o 10 vezes o 40 vezes o 30. Vamos chegar no resultado que vai estar escrito em centímetro cúbico. Em decímetro cúbico, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Então, aí vocês vão fazer essa divisãozinha aqui, tá bom? Virando a folha, vamos para a atividade número 4, certo? E aqui a gente vai ler e vamos entender, tá? Depois de todas essas pesquisas, as 3 amigas inventaram uma brincadeira em que uma delas iria propor o desafio envolvendo volumes e outras 2 resolveriam. Depois de resolvido, elas trocariam os problemas entre si para que uma colega corrigisse a resolução da outra. E aí temos esses 2 problemas aí, tá? Zoom aqui, na questão 1. O rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, liberou cerca de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, tá? Clara ficou pensando quantos litros representam os rejeitos nessa notícia. Comente o que representa a expressão 34 milhões de metros cúbicos em litros. Só para a gente lembrar, um metro cúbico, o metro cúbico, ele tem uma representação em litros, tá? Então ele tem uma variação. Um metrinho cúbico, ele equivale a 1000 litros, tá? Então aqui temos que transformar estes 34 milhões em litros. Ou seja, eu vou ter que pegar os 34 milhões e fazer vezes 1000. Então aí vocês vão fazer a continha e vão escrever aqui para mim, certo? E na questão 2, uma encomenda de aquários na forma de um bloco de cubo com 1000 centímetros cúbicos de volume seria acomodada em caixas em formato de bloco retangular com as medidas de 1,5 metros de comprimento, 1,2 de largura e 50 centímetros de altura. Como você faria para descobrir quantos aquários no máximo poderiam ser transportados em uma caixa? Registre como você pensou. Esse texto aqui dessa questão está muito confuso, tá? Justamente por isso eu vou dar uma explicação bem rápida para vocês para a gente finalizar essa atividade, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho 3 caixas. Na verdade ele colocou de uma maneira como se parecesse que fosse uma caixa só, mas são 3, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, tá? Então vocês vão calcular o volume da primeira caixa. Da caixa 2, mesma coisa, só que agora com 1,2. Então 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. E vai achar o resultado, certo? E a terceira caixa, ele está em centímetro, então eu vou usar o 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, certo? E aí vocês vão ver o resultado. Lembre-se que 100.000 centímetros cúbicos equivale a 1 metro quadrado. Então, qual dessas opções mais se aproxima deste metro quadrado? Tá bom? Essa questão está com um enunciado bastante complicado de entender e resolvam e determinem qual é a caixa que fica melhor para vocês, tá bom? Resolvam então as questões das páginas 20 até a 23, como eu mostrei agora para vocês, tá? Cliquem no botão de entregar para mim, façam tudo bonitinho, escrevam no caderno ou no caderno da cidade mesmo, tira a foto e me envia para fazer os apontamentos e tirar as dúvidas de vocês, isso é normal, faz parte do processo, tá bom? Fico no aguardo então dessas fotos. Gente, presta muita atenção no prazo, tá? Cuidado para não entregar a atividade em atraso. Beleza? Nos vemos na próxima atividade.